A chuva caía forte sobre as ruas empedradas de Lisboa naquela noite de outono, transformando o bairro alto num labirinto de reflexos brilhantes e sombras dançantes. Pedro corria sem olhar para trás, o coração disparado, as lágrimas misturando-se com as gotas de água no rosto. Atrás dele, a voz do pai ecoava como um trovão: se voltares para casa com essa vergonha, nunca mais és meu filho. Pedro, aos 24 anos, acabara de confessar à família que era gay. A reação fora violenta. O pai, um homem tradicional do Alentejo, levantara a mão como se fosse bater, mas fora a mãe quem desabara em prantos, implorando que ele se curasse. A discussão escalara até Pedro sair porta fora, sem casaco, sem destino. Agora, encharcado e tremendo, encostou-se a uma parede no Largo do Trindade, tentando respirar. Foi então que uma mão tocou o seu ombro. Estás bem? A voz era baixa, calma, com um sotaque do norte. Pedro ergueu os olhos e viu um rapaz alto, cabelo castanho claro molhado pela chuva, olhos verdes cheios de preocupação. Usava um impermeável preto e segurava um guarda-chuva grande. Vem, não podes ficar aqui assim. Pedro quis recusar, mas o frio e o choque falaram mais alto. Seguiu o desconhecido até um pequeno café ainda aberto na Rua do Alecrim. Chamava-se Tiago, tinha 26 anos, era designer gráfico no Porto, mas estava em Lisboa por trabalho. Sentaram-se numa mesa ao fundo, pediram 2 galões quentes. Tiago não fez perguntas imediatas, apenas ouviu quando Pedro, aos poucos, deixou escapar fragmentos da discussão familiar. Eles acham que é uma escolha. Como se eu pudesse escolher não sentir o que sinto. A voz de Pedro tremia. Tiago pousou a mão sobre a dele por um segundo, um gesto breve mas firme. Não é escolha. É quem és. E quem és vale muito. Naquela noite, Tiago levou Pedro para o pequeno apartamento alugado em Alfama. Ofereceu roupa seca, um sofá-cama, e silêncio respeitoso. Pedro adormeceu exausto, pensando que talvez o mundo não fosse tão cruel quanto parecia. Mal sabia que aquela noite de chuva era apenas o início de uma tempestade muito maior. Nos dias seguintes, Tiago ajudou Pedro a encontrar um quarto partilhado no Princípio Real e um emprego temporário numa livraria. A amizade nasceu rápida, intensa. Conversavam horas sobre tudo: música, fado, livros de Saramago, sonhos adiados. Pedro estudava arquitetura mas abandonara o curso após a saída de casa. Tiago incentivava-o a voltar. Mas havia algo mais. Olhares que se prolongavam, toques acidentais que faziam o ar crepitar. Pedro sentia-se atraído, mas o medo da rejeição, tão fresco após a família, paralisava-o. O Tiago, por sua vez, escondia o próprio passado, fora noivo de uma mulher durante anos, para agradar aos pais, até romper tudo e assumir-se gay aos 23. A culpa ainda o corroía. Uma tarde, no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos pés, Tiago disse: sabes, quando te vi naquela chuva, pensei, este garoto precisa de alguém. E talvez eu precise dele também. Pedro corou, o coração acelerou. Mas antes que pudesse responder, o telemóvel tocou. Era a irmã mais nova, Inês, a única da família que ainda falava com ele. Pedro, o pai teve um infarte. Está no hospital. O mundo pareceu parar. Pedro correu para o hospital de São José, Tiago ao lado sem hesitar. No corredor frio, a mãe olhou com olhos vermelhos: chegaste tarde demais para ele te perdoar. O pai sobrevivera, mas recusava ver o filho. Pedro saiu destroçado. Tiago abraçou-o forte na rua. Não estás sozinho. Eu estou aqui. Mas a proximidade trouxe complicações. Amigos de Tiago no Porto começaram a comentar nas redes sociais, e um ex-namorado ciumento reapareceu, espalhando rumores. Pedro começou a duvidar: seria Tiago apenas pena? Ou algo real? Os dias no hospital tornaram-se rotina dolorosa. Pedro visitava o pai todos os dias, mesmo sabendo que a porta do quarto se fechava quando ele chegava. A mãe, dividida entre o amor pelo filho e a lealdade ao marido, mal falava. Apenas Inês, com 19 anos e estudante de enfermagem, oferecia abraços furtivos. Tiago acompanhava sempre, esperando no corredor ou na cafetaria. A sua presença constante começou a chamar atenção. Uma enfermeira amiga da família perguntou à mãe de Pedro: quem é aquele rapaz que nunca sai do lado dele? A mãe, já exausta,
respondeu sem pensar, um amigo, creio. Mas os boatos correm rápido em famílias tradicionais. Um primo distante viu fotos de Pedro e Tiago juntos no Instagram de Inês, uma simples selfie no Miradouro, e comentou maliciosamente num grupo familiar, então o Pedro arranjou namoradinho. A mensagem chegou ao pai ainda internado. A pressão arterial subiu novamente. Quando Pedro soube, sentiu o chão sumir. Eles vão pensar que é por tua causa que o pai piorou, disse a Tiago, voz trêmula. Talvez devesses afastar-te um pouco. Tiago negou com a cabeça. Não vou abandonar-te agora. Precisamos um do outro. A tensão cresceu. Pedro voltou ao curso de arquitetura, mas a concentração faltava. Sonhava com o pai morrendo sem reconciliação, acordava suado. Tiago tentava distraí-lo, passeios pela Lisboa Factory, jantares caseiros com vinho verde. Uma noite, após demasiado vinho, Pedro beijou Tiago impulsivamente. Foi breve, assustado. Tiago correspondeu suavemente, mas Pedro recuou. Desculpa. Não sei o que estou a fazer. Sabes sim, respondeu Tiago baixinho. Mas tens medo. E eu entendo. O ex de Tiago, chamado Rui, apareceu em Lisboa. Alto, confiante, trabalhava em publicidade. Enviou mensagens agressivas, ele vai magoar-te como me magoou a mim. Tiago mostrara as mensagens a Pedro, explicando que o relacionamento terminara mal porque Rui era possessivo. Mas a semente da dúvida foi plantada. Entretanto, o pai teve alta. Em casa, o ambiente era gelado. Numa discussão acalorada, o pai gritou, prefiro morto a ter um filho maricas. Pedro saiu novamente, desta vez para o apartamento de Tiago. Choraram juntos. O garoto precisa de mim, pensou Tiago, abraçando-o, e eu dele, mais do que imagino. Mas o destino reservava uma surpresa. Inês descobriu que o pai, na juventude, tivera um amigo muito próximo que morrera jovem num acidente. Havia cartas antigas, fotos. Inês começou a suspeitar que o ódio do pai escondia algo mais profundo, talvez medo do próprio passado. A descoberta de Inês abalou tudo. Numa tarde chuvosa, Lisboa parecia não parar de chorar naquele outono, ela mostrou a Pedro as cartas encontradas no sótão. Eram de um tal António, amigo de juventude do pai nos anos 80. As palavras eram intensas, cheias de saudade, promessas de nunca nos separarmos. Numa delas, António escrevia, o que sinto por ti assusta-me, mas é mais forte que eu. Pedro leu, atonito. Achas que o pai? Inês assentiu, olhos marejados. Ele nunca superou. Quando tu assumiste, deve ter revivido tudo. Decidiram confrontar a mãe. Ela desabou, o António morreu de overdose. O vosso pai culpou-se sempre. Disse que se tivessem ficado juntos, talvez o salvasse. Depois fechou-se, casou comigo para ser normal. A revelação foi um terremoto. Pedro sentiu raiva, pena, confusão. Como odiar alguém que sofrera o mesmo. Mas o pai recusava falar. Não mexam no passado. Enquanto isso, a relação com Tiago aprofundava-se. Passeavam de mão dada pelo Jardim da Estrela, enfrentando olhares. Pedro sentia-se mais forte ao lado dele. Mas Rui intensificou os ataques, publicou stories anônimas sugerindo que Tiago colecionava corações partidos. Amigos comuns começaram a afastar-se. Uma noite, numa festa no Bairro Alto, Rui apareceu. Confrontou Tiago à frente de todos, dizes que amas este miúdo, mas vais abandoná-lo como me abandonaste. Pedro ouviu, o mundo girou. Saiu correndo, novamente sob chuva. Tiago perseguiu-o até ao Tejo. Não é verdade. Terminei porque ele me sufocava. Contigo é diferente. Pedro parou, encharcado. Como sei? Tudo parece tão frágil. Tiago ajoelhou-se na margem, indiferente à chuva. Porque o garoto precisa de mim, e eu dele. Mais que ar. Beijaram-se finalmente, longo, profundo, selando o que sentiam há meses. Mas a felicidade durou pouco. No dia seguinte, o pai de Pedro sofreu novo infarto, grave. No hospital, em coma. A família culpou Pedro indiretamente. O stress que lhe causas.
Pedro afundou em culpa. Tiago tentou apoiar, mas Pedro afastou-o. Preciso resolver isto sozinho. A separação doía mais que tudo. Os dias no hospital foram os mais escuros. O pai em coma, tubos e máquinas. Pedro sentava-se ao lado, falando baixinho, contando memórias de infância. Lembras quando me ensinaste a andar de bicicleta no Alentejo? Eu caía, tu levantavas-me sempre. Inês apoiava, mas a mãe mantinha distância fria. Tiago mandava mensagens diárias, mas Pedro não respondia. Sentia que não merecia amor enquanto o pai lutava pela vida. Uma tarde, o médico chamou a família. Há sinais de recuperação, mas precisamos estimular. Inês sugeriu que Pedro lesse as cartas de António em voz alta. A mãe hesitou, mas concordou. Pedro leu, voz embargada. Falava do amor proibido, do medo da sociedade nos anos 80, da AIDS que levara tantos. Quando terminou, viu uma lágrima escorrer no rosto do pai. As máquinas indicaram movimento. Dias depois, o pai acordou. Primeiro olhar foi para Pedro. Filho. A voz rouca. Desculpa. A reconciliação foi lenta, cheia de silêncios. O pai confessou tudo, amar António, negara, casara por dever. Quando soube de ti, revi o meu erro. Tive medo que sofresses como ele sofreu. Pedro chorou nos braços do pai pela primeira vez em anos. Eu amo um homem, pai. Chama-se Tiago. É bom para mim. O pai assentiu devagar. Trá-lo aqui. Quero conhecê-lo. Tiago veio, nervoso. O encontro no quarto foi tenso, mas o pai estendeu a mão. Obrigado por cuidares do meu rapaz. Tiago quase chorou. Parecia o fim das tempestades. Mas Rui, consumido por ciúme, enviou mensagens anônimas à família de Pedro com fotos antigas manipuladas, sugerindo que Tiago tinha vida dupla. A mãe, ainda frágil, duvidou. Pedro confrontou Tiago, que negou tudo. A confiança abalou. Preciso de tempo, disse Pedro. Tiago partiu para o Porto, coração partido. A separação foi um vazio imenso. Pedro mergulhou nos estudos, terminou o curso com distinção. A família melhorava, o pai fazia terapia, aceitava aos poucos. Jantares com Tiago ausente doíam. No Porto, Tiago trabalhava demais, evitava saídas. Amigos preocupados. Nunca te vi assim por ninguém. Meses passaram. Chegou o São João. Pedro, convidado por Inês para visitar o norte, hesitou, mas foi. No Porto, as ruas cheias de martelinhos, manjerico, fogueiras. Por acaso, ou destino, encontrou Tiago na ribeira, sozinho a ver o fogo de artifício. Olharam-se, o mundo parou. Senti tanto a tua falta, disse Pedro. Conversaram a noite toda. Tiago explicara tudo sobre Rui, fora ele quem manipulara as fotos. Bloqueara-o definitivamente. Nunca te traí, nem em pensamento. Pedro acreditou. Abraçaram-se forte entre a multidão. O garoto precisa de mim, sussurrou Tiago. E eu dele, para sempre. Voltaram juntos para Lisboa. O pai recebeu Tiago com um abraço desajeitado mas sincero. A mãe preparou bacalhau para o genro. Mas o passado ainda mordia. Rui, obcecado, seguiu-os. Numa noite, confrontou-os à saída de um restaurante no Chiado. Gritou insultos homofóbicos, tentou agredir. Pedro protegeu Tiago, levou um soco. A polícia interveio. Rui foi detido. O incidente saiu nos jornais locais como agressão homofóbica. A família de Pedro deu entrevista anônima defendendo o filho. O pai disse publicamente: tenho orgulho do meu filho e do homem que ele ama. A onda de apoio surpreendeu. Mensagens de desconhecidos, associações LGBT contactaram. Pedro e Tiago tornaram-se símbolo involuntário de resiliência. Um ano depois, Lisboa brilhava sob sol de primavera. Pedro e Tiago moravam juntos num apartamento com vista para o Tejo em Alcântara. Pedro trabalhava no ateliê de arquitetura, Tiago freelancer com projetos internacionais. O pai, agora recuperado, visitava frequentemente.
Aprender a fazer pastéis de nata com Tiago, riam juntos. Quem diria que eu ia gostar de um portuense, brincava. Inês namorava uma rapariga da faculdade, apresentara à família sem dramas, o caminho aberto por Pedro ajudara. Numa tarde no castelo de São Jorge, Tiago ajoelhou-se. Quero passar a vida contigo. Casar, adotar talvez um dia. Porque o garoto precisa de mim, e eu dele, em todas as tempestades e dias de sol. Pedro disse sim, lágrimas nos olhos. A cerimônia foi simples, na Quinta da Regaleira em Sintra, rodeados de família e amigos. O pai levou Pedro ao altar, orgulhoso. Tu foste mais corajoso que eu alguma vez fui. Anos depois, contavam a história aos mais novos, como uma noite de chuva em Lisboa revelara um amor capaz de curar feridas antigas, derrubar preconceitos, unir famílias partidas. Porque o amor, quando verdadeiro, não pergunta licença. Apenas chega, fica, e transforma tudo. E assim, entre o fado que ecoava nas ruas e o mar que testemunhava, Pedro e Tiago viveram o seu final feliz, conquistado com dor, lágrimas, mas acima de tudo, com coragem.